Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos continuando a nossa temática do Evangelho de São João. Vamos tratar hoje do tema que está no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 59. Eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os nossos colaboradores, de maneira especial Márcia Aparecida Miguel Zepani, Ana Lúcia Escapim, a Márcia, que tem um centro teológico existencial. Deixo o contato aqui embaixo para quem tiver interesse em fazer esse mergulhar, de conhecer-se no seu convívio consigo mesmo e com as suas relações com Deus. Também o nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores anônimos. Muito obrigado pelo patrocínio de vocês. E você que está chegando agora no canal, gostaria de informar que todo o material que nós usarmos nesse vídeo está aqui embaixo na descrição. Também é importante, você que está chegando agora, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, né? Compartilhe os vídeos, dê o seu like, seu dislike, para a gente saber, para fazer o engajamento desse vídeo. Muito obrigado desde já. Bom, gente boa, vamos lá. Este capítulo é um capítulo muito denso. E esse capítulo tem uma peculiaridade muito, mas muito interessante mesmo. Nós temos a citação de um texto dos sinóticos. Mas diferente disso, que já ocorre outras vezes em João, claro, mas diferente aqui, o texto parece que deslocado. Se nós olharmos para o capítulo 8, nós vamos ver o versículo 1 ao 11, como que isso aqui está fazendo aqui no meio? Né? Jesus está na festa das tendas, está no templo, está dizendo que ele é a água da vida, ele é a fonte que jorra para a vida eterna. Ele vai falar que ele é a luz do mundo, que ele é o caminho, que ele é a verdade. Ele já falou com as pessoas que estão vendo, que o tem como um mestre, um Messias. Mas o que esse texto está fazendo aqui? No final do capítulo 7, nós vemos um embate entre ele e os chefes do templo, dos doutores da lei, que questionam o que ele está dizendo, a maneira como que está dizendo, e o posicionamento das pessoas que não, sem preconceitos, apenas o ouviram e tentaram entender o que ele estava dizendo. E o reconheceram como um homem que falava coisas que ninguém jamais falou, né? Muitos creram nele naquele dia. E nós retomamos o texto, né? Jesus que sai, novamente se afasta daquele ambiente, vai para o Monte das Oliveiras e de manhã volta ao templo. E no meio do povo, e começa a ensinar aquilo que ele tinha feito durante os 7 dias. Ele está novamente no templo. Mas aí os doutores da lei, que haviam perdido o embate do dia anterior, notemos aqui que existe um julgamento sendo feito. O julgamento de Jesus sendo costurado aqui. Aqui está sendo do que Jesus será acusado, do que Jesus será colocado. Novamente, nós temos aqui aquela cena em que Jesus, ao ser julgado, julga o mundo. Jesus, ao ser crucificado, ele sentencia o mundo, ele liberta o mundo através da sua morte. Então, nós vamos ver isso, né? Existe um contraponto entre essas realidades. Aquele que é julgado está julgando, aquele que morre está vivendo, aquele que reconhece, que crê naquilo que é diferente daquilo que está sendo pregado, de fato é aquele que consegue se encontrar com a verdade. Aquele que é chamado de mentiroso, aquele que é chamado de possuído, de fato é aquele que está unindo. Então essa é a grande realidade deste capítulo. E aí a gente se pergunta, o que o texto da mulher adúltera tem? Então diz que os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério e colocaram para fazer um embate com Jesus. E Jesus, claro, olha aquela situação
e vê que aquilo é mais uma armadilha de tantas armadilhas que ele enfrentou naqueles 7 dias que ele esteve dentro do Templo de Jerusalém. E aí ele usa uma frase. Esta frase é muito importante. Quem de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um, do mais velho para o mais novo, foram saindo. E ficou só Jesus e aquela mulher. E aí Jesus pergunta àquela mulher. Jesus pergunta. Alguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então Jesus diz: nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ele não condena, porque a sua missão não é condenar. É libertar, é salvar, é redimir. É aconselhar a não pecar, a não se tornar escravo do pecado. Guardem bem esses 3 versículos, 4 podemos dizer. Jesus não condenou ninguém, Jesus não acusou ninguém. Jesus não acusa, Jesus salva, Jesus liberta. Essa é uma grande verdade dita a todos os cristãos durante todos os tempos, e a teologia de São João quer tornar essa expressão algo mais profundo e mais compreensível à nossa fé. E aí nós temos o capítulo 12, né? E aí nós vemos que o capítulo 1 ao 11 foi encaixado, como que alguém que pega uma cunha e coloca num buraco, bate ela e ela fica justa com o texto. Exatamente, está justa, esse texto está justo, é um texto dos sinóticos que está aqui dentro, ajustado ao texto do Evangelho de São João. Não é um texto de São João. Esse texto vai ser encontrado em Mateus, Marcos e Lucas, e em João, mas ele não é de João. Em João, é como que numa peça de um processo, são inseridas testemunhos de um, testemunhos de outro, provas, né? Esse texto está aqui, porque ele tem um testemunho. De quem? O testemunho de uma mulher que testemunhou que ela não foi condenada, e o testemunho de quem se condenou. Jesus não disse que aquela mulher tinha pecado, nem disse que os mestres tinham pecado. Foram os próprios mestres que, ao ouvir quem de vós não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Como as pedras não foram atiradas e eles foram embora, sinal de que eles se acusaram. Nós temos pecados. Guardem isso, porque isso é muito importante para o final deste texto que nós vamos estudar hoje. Então, como disse, é um texto dos sinóticos encaixado dentro de São João, então nós não vamos fazer muitas meditações sobre a teologia, como Jesus está trabalhando a temática do pecado, não. A função dele dentro de São João é exatamente essa, ser uma prova dentro de um processo. E aí, o versículo 12 é o encaixe ao final do Evangelho, no capítulo 7. Então, o final do 7 se encaixa com o versículo 12 do capítulo 8. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Esse é o tema do capítulo 8. O capítulo 8 quer trabalhar essa realidade, quer trabalhar esta verdade, quer trabalhar esta dinâmica, né? Então, a conexão natural é essa. Então, a discussão, ela continuava animada. É como se aquela discussão que terminou com a primeira derrota deles, dos mestres da lei, ela continua agora. Ela continua e Jesus vai dizer mais. Eu sou a luz do mundo. Vamos dizer que, antes de tudo, Jesus está se colocando como algo que os guardas do templo perceberam. Esse homem diz coisas que nenhum homem disse. As suas palavras iluminam. Então, o versículo falou-lhes: eu sou a luz do mundo, né? E aí nós vemos que é um gancho, né? Um gancho que transforma
esse texto: quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Lembra que eu falei que os mestres da lei não conseguiam ver quem era Jesus? Porque olhavam para um punhado de coisas, mas não olhavam para ele. Diziam um punhado de coisas, mas não falavam dele. Eles não sabem, eles não conhecem e afirmam saber aquilo que sabe. E aí começa novamente o tema que nós falamos, sobre o conhecimento de Deus. Onde é que a gente encontra esse conhecimento? Como encontrar? Nas próprias palavras de Jesus. Mas, em vez de olhar para as palavras de Jesus, ouvir as palavras de Jesus, acolher essa luz, o que os escribas fazem? Versículo 21. Jesus disse-lhes: Eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Em vez de entender o que Jesus, ou perguntar o que Jesus queria dizer, ele supõe mais uma vez. Ele quer cometer suicídio. Ou seja, o versículo 22 vai dizer isso. Será que ele vai se matar? Pois diz que para onde eu vou, vós não podeis ir. Ou seja, eles estão supondo aquilo. Vocês já ouviram falar em ato falho? Ato falho é quando a gente diz uma coisa que a gente pensou, mas não queria dizer, mas disse. Eles querem matar Jesus. E aí perguntam se Jesus quer se matar. Mas na verdade é o que eles querem fazer com Jesus. Porque estão fechados. Né? E Jesus, versículo 23, vós sois aqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. E aí vocês veem que eu sou. Jesus está usando essa afirmação. Né? É um contraste violento que Jesus faz entre os judeus, esse público hostil, né? E ele. Ou seja, os judeus estão olhando a nível terreno. Jesus está olhando do ponto de vista divino. Na verdade, o versículo 21, Jesus usa uma expressão muito forte. Jesus lhes diz: eu me vou, e vós me procurareis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis. Ou seja, ele está ali no meio deles, ele está dizendo que ele é luz, que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a salvação, que ele é a água da vida, e eles não estão vendo. Se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado continua. Ou seja, Jesus está dizendo para eles que o fato de eles estarem diante da luz e não quererem ver faz deles cegos piores. Ou seja, o pecado maior do pecador é não reconhecer-se pecador. A tese de São João é reforçada, né, dizendo que o pecador é alguém sem luz, alguém pleno de morte, e que não pode ver até o momento em que se reconhecer cego. E aí nós temos tantas cenas do Evangelho que vão mostrar isso. Ou seja, que quereis que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Ou seja, ele se colocou como um cego, disse que não via e queria ver. E aí ele volta a ver. Né? Aqui está sendo... existe uma tradição, e São João joga com essa tradição judaico-rabínica, que ele vai dizer que o ignorante pior é aquele que se reconhece sábio. Porque se surgir alguma coisa que ele não sabe, ele nunca vai saber, nem mesmo que ele é ignorante, porque ele se fechou a conhecer algo. O São João, com isso, quer mostrar que a realidade obtusa, de obstinação, ela causa um aprisionamento. Jesus diz tantas vezes, eu sou, que é a identificação de Jesus com o próprio Deus, mas eles não ouvem isso. Jesus fala isso 3 vezes. Eu sou, em hebraico, é Yahvé, tetragrama, né? Yahvé, eu sou. Então, eu sou, isso em São João é recorrente, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o pão vivo descido do céu, mas aqui ele é usado como eu sou.
aqui não é somente um reconhecimento de que Jesus é Deus, mas como ele está se colocando como luz, está se colocando como água, ele é fonte de vida e de verdade. Eu sou aqui é uma expressão de que ele é fonte de salvação. Então não é o eu sou desse texto, não é simplesmente eu sou Deus, eu existo, eu estou lá, mas é algo muito maior. Eu sou é fonte de salvação, é fonte de vida eterna, é fonte de redenção. E aí nós vemos o versículo 24. Por isso vos disse, morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, morrereis no vosso pecado. Ou seja, eu sou a fonte da salvação. O pecado leva à morte, eu levo a vida. O pecado leva à ignorância, à escuridão, à cegueira, eu trago a luz. Então, essa dinâmica que o Evangelho traz para nós, ela é muito importante. Versículo 28. Jesus então lhe disse, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo que o Pai me ensinou. E aí nós temos esse eu sou, em algumas Bíblias até com uma ajuda da tipografia, o E maiúsculo e o S maiúsculo. Eu sou. Então, eu sou será levantado, será exaltado na cruz. E aqui é muito interessante. Esse tipo de uso verbal, levantar, tem dois significados. Fazer rei e pendurar no poste, né? Já o encontramos no episódio de Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, então o Filho do Homem deve ser elevado. Né? O momento em que Jesus é pendurado na cruz é o momento da ascensão, é o momento em que se torna rei. É muito interessante ver isso. Ele assume o poder sobre o céu e sobre a terra. João quer que os cristãos entendam e creamos que a cruz é o trono. Na liturgia antiga, quando se fazia as procissões e tudo mais, na liturgia há uma lembrança disso. Na tradição antiga, na faixa que se colocava na cruz na Sexta-feira Santa, havia uma fórmula, uma frase escrita: Regnavit alinho Deus. Deus reinou do lenho. Ou seja, Cristo reina no madeiro da cruz. Ou seja, São João quer que entendamos que do topo do madeiro da cruz, Deus reina. E a cruz que ele tomou, ela derruba o trono do pecado. E é ele que reina. É isso que João quer dizer quando lemos a história da paixão. E encontraremos lendo um texto glorioso. São João, quando ele faz isso, quando ele quer que a gente leia o texto da Semana Santa, os textos como textos de glória. Para nós cristãos, devem ser textos de sabedoria, de força, de esperança, não de tristeza. Eu faço aqui um adendo, porque algumas coisas eu já escutei como pseudo-cristãs. Quando ouvimos as pregações de pouca profundidade de conteúdo, às vezes a gente escuta, eu já escutei muitas vezes isso, nosso Cristo não é um Cristo crucificado, nosso Deus é um Deus glorioso. Peraí, isso não é o que João está dizendo. Isso não é o que o Evangelho de João está ensinando à cristandade lá na origem. Na origem está dizendo que Cristo é glorioso na cruz. Crucificado, ele é o Rei e Senhor do mundo. Escândalo para os judeus, loucura para gregos. Por isso, é necessário fazer o caminho que João está colocando aqui. Ele enfatiza a verdade que Jesus, antes de ser glorioso, ele é criado. Ele nasce. Ele é criado, não, desculpa. Gerado. Ele nasce. Ele faz a sua caminhada. Ele faz a sua manifestação.
ele participa do mistério pascal. Ele é crucificado, morto, elevado na cruz. Depois de tudo isso, ele ressuscita e pode realmente ser entendido. Então, essa é a grande realidade que São João quer que a gente entenda. A superação do pecado do homem só se alcança através da cruz. É o centro do mistério pascal. É sinal contundente da nossa fé. Ou seja, o cristão é reconhecido pela cruz, né? Quem não tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Gente, mais claro que isso, e dito pelo próprio Cristo, versículo 29 e 30 do texto de hoje falam isso. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Versículo 30. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Ou seja, a luz se manifestou. E aí, já que a luz se manifestou, já que a luz existe, existe o conhecimento. E o conhecimento traz a verdade. E aí, versículo 31. Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos livrará. A palavra não é usada libertar, mas livrar. E aí, a redenção, né? Essa dinâmica é uma dinâmica transformadora. Verdade vai libertar. Uma expressão chave no Evangelho de São João. O que é verdade? Não é um conceito, não é uma ideia, é uma fórmula. Para João, a palavra verdade corresponde à revelação. A verdade é o próprio Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo por si só, derramar água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é um sinal. Esse sinal tem que ser repercutido no crer. Por isso que existe uma grande responsabilidade quando nós damos o batismo a alguém. Porque nós temos que fazer o sinal, fazer o rito, abrir a graça, mas conduzir para que ele possa ver o caminho, escutar a verdade e experimentar a vida. As fórmulas eu sou inclui precisamente esses predicados. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Jesus está dizendo hoje, eu sou a verdade. Para qualquer questão, qual a verdade que Jesus coloca aqui? Você saberá a verdade. Você entrará em relação pessoal com essa verdade se você acolher Jesus Cristo e viver a revelação de Deus. Nós estamos no momento de processo. Não se esqueçam de que quem está ouvindo isso são uma multidão e os mestres da lei. Existem duas posturas aqui, de quem quer a salvação e de quem quer a autopromoção. Lembra que eu falei no início do capítulo 7, e volto a retornar agora, que esse texto é um texto que vai falar sobre a nossa busca da verdade, a maneira com que nós nos relacionamos com a verdade, a maneira com que nós a ouvimos, que nós a entendemos, que nós a refletimos e que nós se apropriamos dela. Conhecer a verdade significa ter uma relação pessoal e afetuosa com a pessoa de Jesus Cristo. Rabi, mestre. A verdade é isso. É Jesus Cristo que vai libertar, dar liberdade profunda, ou seja, libertar do pecado. E nessa hora, os mestres da lei também reagiram. Se o povo reagiu dizendo e creram nele, e aí Jesus deu mais uma chave, a verdade vos libertará se permanecerdes da minha palavra. Nesta hora, os mestres da lei também reagiram. Replicaram: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo. Sabe quando Jesus usa essa expressão, em verdade? Ou seja, ele está dando uma martelada, ele está fincando um preguinho para deixar algo que é para ser lembrado.
Em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. E todos cometem pecado. Lembram-se de João 8, 11? Quem está sem pecado, lance a primeira pedra. Todos são escravos do pecado. Jesus não está excusando. Jesus simplesmente está pegando o processo, paginando e vendo aqui o testemunho deles próprios. Um a um, do mais velho para o mais novo, saíram e ficou só Jesus e a pecadora. Ou seja, a pecadora pública, pega em adultério, que foi levada, se salvou. E os juízes foram condenados. Versículo 35. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Jesus está dizendo, os escravos são botados para fora. É o filho que fica na casa. Há uma clara distinção que Jesus faz entre ele e todos os outros homens. Jesus é o filho livre que permanece na casa e tem direito da natureza de conhecer Deus, enquanto os outros homens são escravos do pecado, fora da casa. Se, portanto, o filho, e aqui também existe aquela ajuda da tipografia, o F maiúsculo, o filho vos libertar, ser verdadeiramente livres. Isso é, através do filho somos acolhidos na família de Deus, libertados, significa adotados. Nos tornamos filhos de Deus. Assim, a liberdade é o dom da capacidade de viver em Deus, se tornar e de readquirir a verdadeira semelhança divina que o livro do Gênesis nos lembra que fomos criados originalmente, imagem e semelhança de Deus. O pecado nos desagregou, nos desfigurou. E aí Jesus vem e o Filho vai vos libertar, vai cortar os grilhões. E no momento em que ele é exaltado na cruz, os grilhões se rompem. A ação da salvação é precisamente o fato de que Deus nos levou à comunhão com Ele, transmitindo-nos a semelhança dele, ou seja, Ele nos quer com Ele. Nos fez crianças nesse sentido, mas nos deu a capacidade de ser como Ele. Isso é liberdade, a liberdade do pecado. Mas os judeus, os mestres da lei, cheios de si, daquela cegueira que eu falei, a cegueira que não quer ver, o cego que não quer reconhecer que é cego, o ignorante que não quer reconhecer que é ignorante, o pecador que não quer reconhecer que está dividido, que está algemado. Nosso pai, replicaram eles, é Abraão, disse-lhe Jesus. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. E Abraão é o quê? O pai da fé. Aquilo que Abraão quis ver está diante de vocês e vocês não querem ver. Então vocês não são filhos de Abraão. Versículo 44. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos do vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. Ele é a verdade. Ele não permaneceu unido ao Cristo. Ele não permaneceu unido a Deus. Porque, na verdade, a verdade não está nele. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Quando diz a mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Mas eu, porque vos digo a verdade, não credes? E aí ele vai usar uma lógica muito interessante. Demônio, diabolos, em hebraico, em grego, são palavras que têm uma conotação de divisor de partes. O demônio vem para dividir, diabolés, divisor de partes. Cristo é o símbolo, é aquele que une as partes. O demônio separa-nos de Deus. Cristo nos une a Deus. Então, por isso que Jesus diz, vós sois filhos. Vosso pai é o pai da mentira, vosso pai é o demônio. Então, eles replicam. Disseram, agora vemos que estás possuído por um demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes que alguém
Vai guardar a tua palavra, jamais experimentará a morte? É acaso maior que Abraão? E entretanto ele morreu, os profetas também. Quem pretende ser? Lembram da pergunta que a samaritana fez? E quis ouvir a resposta? Você é mais velho que nosso pai Jacó? Sim, eu sou maior que Jacó. E antes que ele fosse, eu era. Eu sou mais velho que Abraão. Sim, eu sou mais velho que Abraão. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia. Viu e ficou cheio de alegria. E aí eles começam a jogar com datas, 1800 anos que separam eles de Abraão e tudo mais. Versículo 57, os judeus disseram, não tens 50 anos e viste Abraão? Interessante a interpretação que Jesus faz. Abraão se alegra na esperança de ver o dia do Messias. Então ele tem o olhar estendido para frente. Ele olha para frente. Ele viu e teve a revelação dessa segurança de descida, ou seja, que Cristo viria a nós. Ele veio a nós e agora vai ser elevado na cruz. Ele nos levará de novo à casa do Pai. Então, essa é a grande dinâmica desse texto de 1 a 59. Abraão, o pai da fé, quis ver a luz, a vida, a água, tudo que está sendo celebrado naqueles dias, na festa das tendas, queria ser visto por Abraão. E aqueles que deveriam mostrar isso e propagar isso estão fechados a isso, porque eles não são filhos de Abraão. Eles são filhos do divisor de partes. O versículo 58 faz parte desses três, a fórmula eu sou. Versículo 58, respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. A essas palavras, pegaram então pedras para lhes atirar. Jesus, porém, se ocultou e saiu do templo. Ou seja, eles deram, de fato, a sua condenação. Eles viveram essa condenação. Lembra-se que eu falei que Jesus não condena ninguém? Jesus não critica ninguém? Ele veio ser o caminho, a verdade e a vida? É essa a síntese deste capítulo 8 do Evangelho de São João. Então, eu partilhei esse estudo com vocês hoje, que nós possamos acolher essa verdade, a vida, e sigamos o caminho, tendo a cruz de Cristo como fonte de nossa esperança. Como os guardas do templo superaram seus superiores por terem a humildade de ouvir e a sabedoria de refletir, e viram Jesus, a água da vida e a luz da humanidade, e creram nele, que eu e vocês possamos fazer isso cada dia mais, cada vez mais. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Até a próxima aula. Não deixem de dar o seu like, fiquem com Deus e o Senhor permaneça convosco. Amém.